Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Integra Condo, tá bom? É a integração condominial para vocês e parabenizar, né, a Mari que está aqui na nossa frente, nossa amiga, né, que realmente fomentou esse evento. Mari, Gente, bom, primeiramente, muito obrigada por vocês estarem conosco aqui nesse projeto, nesse dia. É um marco realmente ao início do mês e o início de uma nova era, se eu posso dizer assim, para o mercado condominial no setor de eventos e também de entrega, né, para esses condomínios que nós assistimos aí todos os dias. Eu, como representante da ECNA, estou muito orgulhosa do que a gente tem feito, do que nós estamos entregando hoje. Tenho uma enorme gratidão para vocês, nossos patrocinadores, para as empresas que colocaram um voto de confiança, que abriram a porta da caixinha e saíram dela para entregar algo totalmente diferente para o nosso mercado. Esse sonho ele nasceu quando eu iniciei no mercado condominial e era algo para mim inalcançável. Tanto que eu nem colocava ele no papel. O desejo de ter um evento em que nós pudéssemos compartilhar como colaboradores de mercado e não como concorrentes. Então, hoje realmente está sendo a realização de um sonho que até então era inalcançável, mas que vocês ajudaram a realizar. Então, a nossa Conte gratidão conosco. por vocês estarem aqui conosco na primeira edição do Condo Conference e eu tenho certeza que estarão conosco também nas próximas, porque vai ser algo para revolucionar o mercado, para elevar a régua de entrega nos condomínios e a gente ainda vai fazer muito negócio juntos. Muito obrigada pela Perfeito. parceria. nós que agradecemos, Meu né, Deus, doutora, né? por É estar a aqui, primeira de muitas muitas, com edições, porque certeza. enquanto a Recebo. gente está aqui no podcast, o evento está rolando lá Sim, em com cima. Está tendo certeza. painéis com assuntos muito relevantes, importantíssimos, E o que formato, está né, Cláudia? entregando soluções imediatas para os síndicos que estão aqui. Com certeza. Então, é um evento que realmente está dando palco para as empresas que fazem a diferença dentro desse mercado, e isso é fantástico, e graças a vocês que isso está acontecendo. E hoje nós vamos receber uma dessas empresas, que é Sim, um marco aqui no nosso evento, com nessa primeira certeza. edição, que é a Facilita. 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 A Facilita facilita a vida Exatamente. dos síndicos. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado. Bruno, também seja Obrigado. bem-vindo. Conta pra gente a história da empresa, o que que ela faz, o que que vocês oferecem de soluções para os gestores. Bom, acho que a gente vai começar com a nossa história, né? Eu Nós somos amigos de longa queria. data, né? De Posso cortar antes. você já É aproveitando para lógico. ficar fácil? Tá certo. É, antes de começar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a Equina na pessoa da Mari aqui pela essa experiência. É uma experiência que também para a gente foi a primeira vez, porque a gente nunca quis participar de outro Sim. modelo. A gente faz tempo que nós estamos no mercado há mais de 6 anos, mas foi o primeiro modelo que fez sentido para a gente. Então a gente queria agradecer de coração e a gente tem visto a competência de vocês, tanto na Marine como de vocês todas envolvidas. E é um prazer estar aqui pra gente, com vocês e Prazer é todo fazer parte nosso. desse primeiro evento. Também primeiro pra gente como patrocinador e contando a nossa história um pouquinho. Obrigado. Muito A obrigada. gente que Bacana. agradece. Que isso. Então, nós somos amigos de longa data, né? Não infância, né? De adolescência e tudo Sim. mais. E quando casamos, fomos morar cada um no seu condomínio e tivemos os nossos problemas, como todo condomínio tem, né? Claro, claro. Só que eu, na área de engenharia, eu fazia obras, né? Eu trabalhava em construtoras, então eu sabia onde o calo doía, né? Hum, E aí a gente se encontrava, às vezes, nos encontros de amizade e contava um pouco da experiência. Olha, estou tendo esse problema aqui lá no meu condomínio. Ele contava os problemas que ele estava tendo no condomínio dele, hum. até que depois da gente começar a contar os problemas, a gente começou a contar as soluções. Olha, Sim. estou resolvendo um problema do meu condomínio assim. Aí ele também estava resolvendo os problemas deles, então a gente chegou uma hora assim, e aí, vamos tentar? Vamos tentar, além de ajudar o nosso condomínio, tentar ajudar os outros condomínios? Perfeito. Então a gente decidiu montar a Facilita. Então ela nasceu com esse valor e essa Com esse idealização, né? propósito. De tentar resolver os problemas dos condomínios, entendeu? Quer Bacana. complementar alguma coisa, Bruno? É, eu acho que, e assim, posso falar aqui com tranquilidade, porque aí a gente fala dessa parte profissional, né? Que a gente verificava essa necessidade de realmente a parte técnica do condomínio que faltava, ser o braço direito do síndico. A gente viu quantos síndicos tinham dificuldades com isso. A nossa cidade é uma cidade pequena,
até então não tinha muito essa divulgação, né? Em Indaiatuba era mais. São Paulo já era bem divulgado e tal, mas em Indaiatuba não. Então a gente falou, viu, acho que tem uma oportunidade no mercado, mas não só isso, uma oportunidade de levar valores, coisas que é difícil nessa área condominial. Então, uma das coisas que a gente nunca abriu mão são os nossos valores éticos e acho de uma maneira de caráter, de moral, em tudo. Então a gente teve muita dificuldade, é um mercado que a gente sabe que não é fácil É. você. Só que assim, a gente nunca abriu mão desde então. E assim, a satisfação real de entregar algo final, porque isso é o mais difícil, né? Não é só o primeiro contrato, primeiro a entrar, mas é realmente que as pessoas tivessem Sim. satisfação e ter a gente como parceiro. E realmente é como um médico, aquele médico de família que você precisa ter. Hoje E o engenheiro de confiança. Sim. é isso que a Isso aí. gente busca. A gente busca estar do lado do síndico, ele fala, não, eu posso fechar os olhos, que eu sei que tem uma empresa que está do meu lado, me apoiando, que não vai deixar a peteca cair. E é isso que a gente tem firmado e pregado desde então. Além dos produtos, levar isso para os condomínios. A Ô, gente Cláudio, sempre fala que o síndico ele precisa ter uma base de apoio. E Sim, dentro dessa base, vários profissionais sim, especialistas, cada um no seu quadrado, na sua área, seja Exatamente. jurídica, seja de auditoria, seja de engenharia. E a gente precisa quebrar esse paradigma sim, dentro da engenharia, sim. que isso é algo inacessível, porque além dela ser necessária, é possível sim o síndico ter essa assessoria, até porque para agir de uma forma preventiva. Sim. Então é importante que o síndico entenda que não adianta ele chamar um engenheiro para resolver o problema depois que aquela parede caiu, que o condômino fez uma obra irregular. Então é importante essa assessoria que se antecipe aos problemas. Sim. Lógico que vai acontecer algo no meio do caminho? Pode acontecer. E é isso que eu quero entender, de que maneira que vocês entregam essa assessoria dentro do condomínio. Assim, eu costumo. A gente pode falar duas situações. Quando o problema acontece, ele tem um prejuízo gigantesco. Então, assim, a gente também funciona com a questão de intervenções, questões até judiciais. A gente funciona como assistente técnico durante situações Ótimo. que carecem de perícia judicial, mas não é o que a gente quer e não é o que a gente pensa. sim. Porque isso já é muito caro, né? Porque você tem que ter ingressos, às vezes, de problemas de, como se falou, cai um muro. Nossa, isso depois. E não é só prejuízo financeiro, pode envolver vidas. Sem dúvida, Então, aí, porque acidentes. assim, às vezes a questão jurídica, vamos falar assim, a gente já sabe que tem a parte jurídica, que todo mundo já sabe, ó, preciso ter um assistente, mas a questão de engenharia, ela envolve vidas, né? É. E ela envolve risco às habitações e às pessoas. E eu acho que não tem um preço que você pode mensurar isso. Então, uma unidade que não fez o que deveria fazer, né? Teve até uma brincadeira uma vez que o cara foi apelidado, como que era lá daquele condomínio? Bomberman, não, como que foi? Kamikaze, alguma coisa assim, porque a gente estava numa assembleia Hum. Ah, sim. e a gente estava iniciando um condomínio de implantação É. e o cara falou a seguinte frase: dentro da minha unidade eu paguei, eu faço o que eu quero e se eu quiser botar fogo eu boto. Opa! Aí nisso tinha mais de, sei lá, mais de 40, acho que foi mais de 50 pessoas na unidade. Você é louco? Assembleia. Tinha muita testemunha, né? É. Ah, Aí acho que foi Bomberman, tem aquele desenho do Sim, Bomberman lá, e Fica queria derrubando, explodir, tá? explodindo as sim. coisas. É. Aí o cara falou Que assim, então é loucura. mais ou menos isso. Infelizmente, ainda tem essas mentes que Tem. dentro da minha casa eu posso fazer o que quer. Que não respeita a É, coletividade, né? A gente sempre Não fala vive que em o direito de sociedade. propriedade, ele não é absoluto. não, Você tem a sua unidade privativa, você não pode fazer tudo o que você não. quer. e Você na, tem limites. Se você quiser, se morasse numa casa, você também tem esses limites. Sim, Imagina o condomínio. e na prática, como é que funciona assim as regras, tá? É a regra para os outros e não para mim, Sim, Com né? Então, certeza. assim, se a pessoa está no estágio de reforma, ela quer ter todas as exceções para ela, né? Os horários de usar marteletes, sim. rompedores, porque ele Isso. quer agilidade para terminar a reforma o quanto antes. Mas isso para quem já terminou, já quem já mora, é um incômodo, né? Com Então, Sem assim, certeza. dúvida. então o dia a dia até do síndico, dos envolvidos, é a gente atuando para as regras serem obedecidas e tomando as os porradas do cuidados, dia, né, também. E Porque como assim, apanha, né? porque você vai chamar atenção, ninguém gosta de ser Sim, criticado, né? Então você vai enviar uma notificação, olha, você saiu depois do horário, né? Você não podia, você descumpriu essa regra. Aí o cara não gosta, você podia ter me avisado, né? Ou seja, né, eles sempre tentam terceirizar as com responsabilidades, né? certeza. A gente também assessora não só o condomínio propriamente dito, mas também associações, né, que já são residências, Uhum. né?
E aí você tem um outro problema, onde tem um engenheiro construindo um imóvel, e aí você tem responsabilidades do engenheiro que está executando. E o pessoal, às vezes, terceirizam para fiscalização. Então, assim, são problemas dos dia a dias que o síndico tem, que o corpo diretivo do condomínio, da associação tem, que a gente está aí para apoiar, tentar não, né? O objetivo nosso é sempre quase que zerar os problemas, mas a gente sabe que vai ter, mas estamos lá para E o, Reduzir os danos, reduzir, né? mitigar ao máximo, né, Exato. as Ô, falhas. Cláudio, quando a gente observa, né, eles falando, o Bruno colocou, né, a dificuldade de entrar, de colocar, né, a empresa prestando assessoria, aconteceu também no direito, né, a gente estava falando sim, sobre isso, Acontece. e o síndico, né, ele tem que entender, né, quando não é um questionamento, tá, pessoal? É realidade, que o Bruno destacou uma questão aqui muito importante, vidas, Sim, né? sim. Vidas. Uma vida não tem um Não preço. tem. Não existe isso Uma daí. família, uma criança. Não existe, né? E assim, nós temos que realmente ter uma assessoria, né, na implantação do empreendimento, acho que é de suma importância, né, Bruno? Ter uma assessoria e dando continuidade nisso, Sim. né? Então, para a gente olha aí várias ocorrências acontecendo, né? Eu realmente comecei a ter uma outra visão, porque a pessoa que ela compra ali o seu empreendimento, ela busca o quê? Segurança, sim. comodidade, né? Então, muito importante a colocação que você fez de vidas, né? E vocês acham ainda que é uma dificuldade prestar essa assessoria? O síndico ainda não se antenou a isso? Como que vocês, né, Tem têm a melhorado. visão do mercado? A gente tem, vamos falar assim como eu falo, a nossa cidade é uma cidade ainda que demora um pouco mais de chegar às novidades, às informações. Isso tem aumentado e tem melhorado, né? E lógico, porque também a empresa, conforme vai passando o tempo, vai criando uma credibilidade, né? Hum. Que ela vai assim, unimos competências. Eu sou formado em Direito, eu sou formado em Direito, fiquei 10 anos pelo Tribunal de Justiça concursado. Então, o nosso conhecimento vai além só do técnico. Sim. Então, a gente dá muito apoio para o síndico. Por exemplo, não é só simplesmente, como eu falei, o contrato, mas é um relacionamento. Exemplo, Bruno, aconteceu isso, né? Às vezes vai ou Bruno 1 ou Bruno 2, aconteceu tal coisa, o que que eu faço? Eu embargo uma obra ou não embargo? Ocorreu que eu peguei o zelador foi lá e viu uma intervenção em uma coluna. Ela é estrutural? Não. Tá, mas aí eu faço o que depois disso? Uhum. É Né? orientação Não é só. completa. A gente faz de uma maneira. Ó, síndico, faz isso, faz assado. É, quando a gente vai abrir um saque, a gente falou de implantação. É extremamente. Não tem como, hoje, com as normas que a gente tem, que tenha cada vez mais renovado e sofrido adaptações das normas de desempenho, normas na área de engenharia, você não tem mais tempo. Então, por exemplo, quando você recebe um empreendimento, quando o síndico está ali e está recebendo, é imprescindível que ele tenha do lado dele porque senão ele vai perder diversas garantias, tem vícios que devem ser apontados naquele momento. Então, Exatamente. assim, se ele não tiver alguém do lado dele, e hoje a confiança é tão grande da nossa parte que o síndico nem vai. Vai só o corpo técnico, Nossa, maravilhoso. entendeu? Sim. Você tira um pouco desse peso das costas do síndico, porque ele sabe que ele pode confiar em vocês. Sim, Mas precisa quebrar esse é, gelo, né? De que esse serviço ele não é essencial. Ele é muito ele é importante, ele é fundamental. Ele é Ele é fundamental, fundamental. porque ele está lidando com a segurança, Sim. com vidas, e assim, é um breque para quem está entrando no condomínio e achar que pode fazer tudo, que vou derrubar aquela parede porque o meu ambiente vai ficar melhor se for um ambiente aberto. Sim. E sem consultar um engenheiro, E o né? legal, Fazer análise dos sim, e o documentos. legal, assim, a gente tem, graças a Deus, tem feito, assim, todas as. Acho que a primeira parte é, quando ele toma consciência, eu preciso, mas como que eu faço depois? Hum, Porque isso tem. Quanto custa, quanto não custa? Será que eu vou chegar numa assembleia de implantação com hum. 300 pessoas, 280 pessoas, e eu vou falar de mais um custo? O pessoal vai me matar. Tem isso, tenho medo, né? Esse é outro A gente problema. participa, assim, todas as assembleias. É unânime, independente do padrão socioeconômico, todas que nós participamos, nós conseguimos expressar essa situação, eles saem agradecendo. Então, assim,
Por isso que a gente tem que começar junto com o síndico. Chama a gente no começo, já porque a gente consegue já, além de mapear, além de conseguir colocar na previsão orçamentária aquele custo que é essencial, a gente participar na assembleia para ajudar ele a validar isso, porque às vezes ele fala, meu, como que eu vou falar isso aí? Sabe o que eu Então, vejo, Bruno? Desculpa, hum, Claudinha. Eu vejo é um trabalho de formiguinha para as diversas áreas em que nós atuamos de forma técnica, porque o trabalho começa na conscientização do síndico e do Sim, gestor sobre o quão fundamental é essa assistência. E a assistência que eu digo não só no pontual ali do corretivo, mas do preventivo, do preditivo, porque você traz para o síndico a assessoria, mas você traz para ele tempo, você traz tempo livre, você traz para ele competência técnica, Sim. certo? Você traz a solução do problema, você traz segurança para o síndico. E é um trabalho de formiguinha que nós, como o responsável técnico do assunto, no caso aqui engenharia, a gente traz Mas e aí a gente vai você sabe ensinando onde está e acontecendo conscientizando. um agente positivo e ativo dessa mudança é as normas e as exigências hoje que as construtoras têm de que o condomínio tenha isso. Inclusive, tem convenções e estatutos que já estão saindo com isso. sim. Por quê? Porque, assim, olha, eu tô te entregando um produto. Eu Você tava tem vendo uma alguém para te convenção ajudar a ontem, a Até gente cuidar? tava mesmo vendo os isso órgãos ontem numa convenção. fiscalizadores, Opa, né? é. Órgãos era esse ponto que eu ia fiscalizadores. tocar, Poxa, porque o que que a gente tem visto? As construtoras, elas já entregam um pacote, um já. Sim. combo. Já vem no Já manualzinho. vem tudo. Inclusive a convenção do condomínio já está lá escrito quem vai ser a Mencionam as normas, administradora, mencionam. quem é o síndico indicado, já vem com Ó, o combo. eu E o que recebi que uma, eu acontece? recebi uma que tinha dupla situação. Obrigação de contratar equipe técnica de engenharia, obrigação de auditoria e obrigação de jurídico. Já tem Fantástico. convenção que já fala, se você tem Isso que é o pior contratar. dos fundos, Sim. mas não é a realidade de Não. todas. Né? Sim. Porque deveria ter uma norma que obrigasse a construtora a dar essa Assessoria, brecha. né? Por quê? Aqui já vem a aprovação orçamentária, não tem Discussão. Não espaço. Não tem tem discussão. espaço para discussão. Assessoria nem Sim. jurídica nem de Sim. engenharia. Aí, Aí o às síndico vezes, o faz o quê? síndico precisa Chora. colocar nele, Chora porque não tem no toda a bolso dele, ocupação, você não sabe quem são os Ele assume a proprietários. assume a responsabilidade, né? Sim. E aí responsabilidade. você não consegue fazer uma assembleia extraordinária para falar assim, precisamos contratar um engenheiro, uma Mas, empresa de engenharia. sim. E nesse caso que você está falando, a gente está falando de condomínios novos, mas a gente Hum. pode pegar o passado também. Pessoas que já estão morando, já tá com a vida regular. O síndico ele esquece, e aí entra na área jurídica, que ele é responsável civil e Sim. criminalmente. Só que às Sim. vezes ele não tem sabedoria ou não tem conhecimento daquela área. Aí ele tem Então, que ter alguém buscar, que. exato. Porque assim, a manutenção preventiva e corretiva com orientação, você não gasta, você gasta menos, na verdade, o seu investimento O é impacto bem menor. financeiro é Você para de gastar, outro. você passa a investir. Isso. Sim. Essa é a realidade. Exato. E aí a importância de que os síndicos eles busquem essa profissionalização para que eles se conscientizem. Até mesmo quando não cabe numa previsão orçamentária para o condomínio, por exemplo, assessoria, o síndico que ele já se conscientizou da urgência, da necessidade de ter isso, ele Exato. vai colocar na previsão de Antes. salário dele, de remuneração dele. O síndico ele vai se posicionar de forma que, olha, eu entro, as minhas condições são, eu entro com assessoria jurídica, assessoria de engenharia e assessoria de Auditoria. auditoria. Porque eu trago a minha equipe, é o meu CPF na frente de um CNPJ, Exato. Mas não é entendeu? todo síndico Só que que é a age verdadeira Mas eu 80-20. acho que dessa forma. isso que vai acontecer é um movimento gradativo. O síndico que não começar a pensar e trabalhar dessa maneira, ele vai ficar aos poucos, porque ele não pode nem ser chamado mais de síndico Sim. profissional. Porque o profissional é isso. Isso, É Sim. você ele vai sair do seu. É explicar, você exatamente. sair da informalidade e trazer Você informações não pode falar que não Sim. sabia. Trazer a Entendeu? Né? profissionalização. Ninguém pode alegar Com A ignorância lei da fala lei. isso, né? Eu não Exatamente. sabia, tudo bem, então tem que contratar. Eu não sou obrigado Busca a saber, quem. mas eu contrato. Exato, A exato. Olha, responsabilidade está pessoal. lá, né? Você Sim. sabendo ou não sabendo, a Não, Ela tá responsabilidade ali, está lá. esperando e, você é, Esperando pisar você em errar falso. para e o Exatamente. prejuízo, ele é gigantesco, porque o síndico ele responde até com o patrimônio pessoal dele. Total. Sim. Então, por exemplo, você fala, nós estamos falando de implantação, tá? Vamos falar, passou a implantação, e aí, o que que acontece? Acontece a questão da vida do condomínio. E tudo aquilo que foi feito novo, vamos falar, os primeiros 12 meses, Hum. começa a trazer Sim. patologias.
né? Sim, E aí você não sabe, às vezes, como agir diante da construtora. É garantia ou não é? Às vezes bate um saque lá na construtora, que é o que mais a gente pode eles falar falam que vários cases. fala que é falta de Falta de manutenção. manutenção. Por quê? Sim. Até o Bruno vai Vocês explicar não um têm pouquinho, né? outro roteiro? É só isso É que vocês só sabem isso. falar? É. Mas Os aí. construtores, Assim, é só esse argumento, gente. Eles não É têm a primeira argumento. justificativa. Se colar, Sim. colou. Não, é o que eu Exato. comento, assim, na verdade, eu vim de construtoras, né, que nem eu comentei, eu trabalhava em construtora, eu fazia condomínios, né, e aí, estando no lado de condômino, a gente acaba tendo olho para ver algumas coisas. E saque numa construtora, normalmente, não estou falando que todas é assim, mas normalmente quem está à frente de um atendimento de saque? Uma pessoa administrativa e não Sim. técnica, Não é um né? engenheiro, com É uma certeza. pessoa administrativa que faz a primeira peneira. Ou seja, quando um síndico abre um saque pessoal, o que você vai ter num saque daquele? Um texto de Enem, né, de 25 linhas, onde o problema é a primeira linha e o resto é um desabafo. Né, onde ele vai falar o Sim. seguinte, ó, tá vazando aqui, meu sonho, Rachadura. né, eu gastei dinheiro e não sei o quê, nananã. Pô, E a gente tem o quê? Numa construtora ou qualquer empresa grande? A gente tem os certificados de qualidade, que nenhum é 100%. Sim. Então, a pessoa que está analisando, ela vai fazer um certo filtro do que dá para atender, do que não dá para atender, e vai começar a recusar alguns atendimentos no sentido, acabou a garantia, já entreguei. Ou seja, às vezes a maioria das reclamações não avança para o corpo técnico, é né? verdade. E logo que a gente Mas começou... posso fazer um parênteses? Você falou do corpo, né? Sim. Aí entra naquilo que você tinha comentado. Tá, beleza. Mas e o que veio com vício? E aí que precisa do Isso. engenheiro? Porque às vezes não é Sim. questão de garantia, já veio viciado desde o Gente, início. isso Sim. me deixa tão Sim. nervosa. Eu tô com um problema desse lá, uma construtora que Sim, entregou, não tem nem um ano. Já estourou toda a parte hidráulica. Acabou sim. a água do condomínio porque estourou os canos. Gente, prédio novo, isso não pode É acontecer. mais ou menos, por exemplo, vamos falar assim, Atenção, exemplo básico. A garantia normalmente valorizar. de luminárias, vamos falar, 90 dias. Só que toda a rede está corrompida, por exemplo. Você tem problemas da fiação, já aconteceu o caso com a gente. Hum, E você tem queima constante. Aí você vai falar, não, foi 90 dias, eu não ponho a mão? é, E é o que eu acho que é aí que entra a questão da engenharia nesse sentido que ele falou. hum, Ele tem toda essa experiência do background ali, hum. de ter participado já de engenharia, de maneira que a gente consegue discutir de uma maneira técnica e respeitosa, que isso é importante, é o respeito, Sim. de maneira que eles veem que aquilo não é emocional, mas realmente tem sentido, Sim. né? Entendi. Então Então, a gente já Gente, consegue. vocês são olha, necessários demais, sim, meu Deus do céu, porque o advogado fica sem armas Sim. para discutir uma parte técnica, cada um no seu E quadrado, você não sabe tenha que não, dúvida. hoje tem aumentado também nossos clientes, advogados têm nos procurados de maneira que, às vezes, não tem nada a ver com o administrador nem nada. Ele está participando, ele está advogando sim. e precisa de um assistente técnico. Isso, É o que a a gente tem gente sempre mais. precisa. Olha só, pessoal, o síndico está nos acompanhando. Por que contratar o serviço da Facilita, né, doutora? Já tá, Nós já tá temos aqui um especialista em jurídico, engenharia, então você contrata um serviço e Ganha dois. leva dois. Olha É igual só! Polishop. Igual o Só hoje, se não teve. só hoje. Olha Olha o combo, a só promoção. o Esse é o motivo. ponto Mas, ó, Olha, perfeito. gostei, vou né? contar um case para vocês. Todo saque que a gente abre, eu tenho uma consideração jurídica ao final. É. Prazos. Sim. Porque muitas vezes o engenheiro não Nossa. entende, entendeu? Então, por exemplo, a gente vem prazo e teve várias vezes nós sentamos para fazer, não só jurídico também. Por exemplo, às vezes ele vai funcionar como assistente, a gente tem que ler o processo. Uhum. Eu sento, a gente faz reunião os dois, lê o processo e fala, peraí, porque às vezes a parte técnica é uma coisa, mas o sentido que eu preciso trazer com que a outra parte responda, Aham. né, é outro sentido. Eu falo Não. pra ela, faz. As perguntas também têm que ser técnicas e Sim. intuitivas. Sim. E outro é saque. Às vezes a gente abre um saque e eu preciso embasar ele juridicamente, mostrando para a construtora que ela tem um prazo X, Y, Z, né? No Uma CDC, que ela tem que Uma cumprir. experiência nossa inicial, assim, um dos primeiros clientes nosso, a síndica estava com problema com em torno de uns 10, 11 saques, mais ou menos, assim, que estava patinando, que abria, a construtora, acabou a garantia, e ficava patinando, né? E aí a gente conversou com ela, a gente acabou sendo contratado, a gente entrou, quase todos foram resolvidos, assim, em pouco tempo, porque Embasamento técnico, né, cara? exatamente. Então, assim, aquele exemplo que eu falei para você da questão de ser uma reclamação, deixa de ser reclamação e vai com comentários técnicos. Então, o Sim. nosso saque, quando a gente abre saques, eles são 100% técnicos. Então, assim, eu vou apontar falhas construtivas, né, os vícios ocultos que você mencionou. Eu vou mencionar, às vezes, Vazado.
que não é a garantia, até a gente costuma conversar bastante nisso. A garantia é quando alguém que fez o produto seguiu todas as normas e boas práticas. Então, ela Sim. fez tão certinho que ela garante por um certo tempo que ela fez direitinho. Exatamente. Então, quando você chega e fala assim, não, então tá bom, então a garantia acabou, mas tá aqui, ó, você não fez o que a norma pediu para você fazer, né? Ó, você, assim, exemplo, às vezes impermeabilização, que é um calo de Aquiles, né? O tendão de Aquiles para as construtoras. Então, assim, impermeabilização costuma dar uma dor de cabeça para o condomínio. É um item difícil e caro de reparar. Claro. Então, nessas horas aí, a gente vem com um amparo técnico, né? Procurando essas coisas Quando para tentar você ajudar. fala em prazos, dentro do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem um prazo de 5 anos da entrega do empreendimento, do habite, né? Ah, do habite, você conta 5 anos, se nesse meio de tempo aparecer algum vício, você comunica, tal. Nós temos uma questão muito importante a partir do momento que, vamos supor, eu contrato vocês para fazer um laudo de vistoria predial, Tá. desde a caixa d'água lá de cima até embaixo, e vocês vão constatar os vícios ocultos e os aparentes. A partir do momento que eu notifico a construtora deste laudo completíssimo, com as criticidades, com tudo que eu preciso fazer, o meu prazo, o prazo do síndico, do condomínio, ele já está contando e não é mais de 5 anos. Porque você já tem ciência dos Dos problemas. vícios, você Exatamente. tomou Então, ciência. já tomou ciência. Então, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho 180 dias. Sim. Da ciência do problema Ah, de mas você não são reclamar, 5 sim. anos? Não. Vai recomeçar o prazo se é alguma coisa que não está lá no laudo. Apareceu uma outra Patologia situação, futura. uma outra patologia. Aí vai fazer esse recálculo. Recomeçar. Então, é importante deixar claro isso, que a partir do momento que vocês fazem esse trabalho, o síndico também tem que agilizar. Mas você Sim. sabe uma coisa que tem acontecido, e aí eu acho que a gente, quando eu falo do corpo completo, porque quando a gente fala em prazo, quando a gente fala a jurisprudência tem movido muito, por exemplo, não é só a ciência da protocolização do laudo. Você tem um acompanhamento, dependendo da data de resposta, como foi a resposta. Eu acho que é um trabalho conjunto de É, jurídico e engenharia junto. tem que Porque tem que caminhar, ter. mas é que a gente tem o Instituto Sim, da Decadência, e isso me sim, preocupa. sim. Então, eu prefiro me antecipar, já preparar o processo, nem que você faça o acordo com a construtora Já no deixa processo, preparado já já. deixa preparado, Sim. você não vai deixar para o Para não último perder dia. prazo. Chegou na data prazo, solta o processo. Misericórdia, perder um prazo desse, você imagina, são milhões às vezes Sim. envolvidos, né? Então, realmente, isso é um toque para o síndico, porque, eu fiz o laudo, eu tenho 5 anos, vou esperar a boa vontade da construtora. Não Não. esperem, não esperem, porque ela não tem pressa. Doutor, aproveitando um gancho aqui, né, só para não perder a linha de raciocínio, a gente percebe, né, o corpo técnico aqui presente. Tanta informação, como a Sim. doutora também, especialista, os Brunos, a Mari, Fácil de decorar. que vive esse mundo, né? Eu acredito, e não sei se vocês concordam comigo, falta comunicação do síndico com os condôminos, ou preciso de uma pessoa ali no meio para poder passar essa informação para os condôminos quando a gente leva algo para a Assembleia. Sim. Inclusive, né, de realmente contratar assessoria na entrega do empreendimento, ou já um condomínio que ele está instituído, né, esse convencimento que todo mundo acha que é custo. Sim. E não é custo. Sim. Será que a É gente não investimento. precisa quebrar esse paradigma, né? E Divulgar mais, com ter ali uma certeza. comunicação, porque a gente vem aqui, a gente vem no podcast, a gente vai em palestra. Sabe o que está faltando? Porque profissionalizou, né? A assessoria, né, na parte de a gente falar em engenharia, realmente é fantástico. O advogado, né, com especialidade condominial, né? A gente tem o OAB Condominial Campinas também. Será que falta esse profissional para fazer essa comunicação? O que é que vocês acham? A gente gostaria que as dores não trouxessem a informação para a pessoa, né? Por exemplo, é só quando acontece uma dor que ela acontece. Sim, Mas eu acho que falta. Eu acho que começa muito Hoje, como eu falei, as consultoras têm tomado essa ciência que precisa da engenharia, inclusive exige-se nos manuais. sim. Hoje os manuais já sabem que já tem, que ela precisa passar pelas fiscalizações, às vezes sai até com documento. As administradoras têm que, com o tempo também, ajudar quando aquele síndico vai assumir a primeira vez, falar, "Ó, você não pode começar sem isso, porque você vai se frustrar, vai trazer prejuízos." Então falta acho que a nossa equipe mesmo, né? Fala desde administradora, construtora, todo mundo junto falando a mesma língua
e com o tempo a gente vai conseguir Acho que, sedimentar Eu isso. acho acho que a que gente precisa disso, né, doutora? eu acho que só o que a gente está fazendo aqui Já já é um início. é Já o é um início início. Sim. de divulgação, de disseminação de informação importante e imprescindível para o síndico. E o síndico que se diz profissional, ele não pode dizer que não sabe. Sim. E ele tem obrigação de levar isso para os condôminos, seja em assembleia, seja em comunicados, sempre com uma comunicação clara, assertiva, levando a importância disso, não só para a área comum, que é onde ele tem a responsabilidade dele, mas também para as unidades privativas, Sim. que pode refletir Nas áreas comuns. na estrutura do Sim. condomínio como um todo. Então, as pessoas precisam, o conhecimento ele é fundamental para evitar problemas, prejuízos, e essas falhas podem até trazer perdas humanas, acidentes Sim, graves, e é isso que a gente patrimoniais. quer Posso, evitar. posso Olha desmentir só, um mito? pessoal, só, né, para vocês, né, observarem os síndicos, gestores condominiais, o pessoal do conselho, administradora, né, a importância desse evento, né, que a Mari, junto com as suas sócias, né, parceiras, proporcionaram, né, o nosso Conference, né? Condo Conference. Conference, que olha que nome bonito, né, doutora? Chique, né? Olha só que corpo técnico que nós estamos entrevistando no nosso programa, a importância, né, da parte técnica, né, doutora? O Bruno Eu queria quer desmistificar uma coisa desmistificar. que existe por aí, né? A gente, às vezes, quando participa de algumas reuniões, até trazendo o Bomberman que o Bruno comentou no começo, é o seguinte: existe uma frase que é propagada que é o seguinte: alvenaria estrutural, as pessoas às vezes acham que pode fazer rasgos na vertical. Então, eu queria Sim. tirar esse mito, né? Pode? Porque, então, não. Ah, tá. Mas o pessoal fala que pode, né? O pessoal fala que pode, porque assim, todo mundo já entende que fazer rasgos na horizontal, isso é proibido e até criminoso, né? Porque Sim. você está mexendo com a estrutura. Mas existe umas pessoas que falam que fazer os rasgos na vertical não teria tanto problema. Só que a própria norma fala que 60 centímetros você já cria uma dilatação na parede, ou seja, dilatação onde vai propiciar trincas, fissuras e tudo mais. Então, assim, o que eu quero trazer com esse comentário é o seguinte: às vezes as pessoas acham que pequenas alterações na cabeça dela não geram patologias, É. né? Então, assim, não é que as alterações vão derrubar o prédio, mas elas podem trazer dificuldades na convivência. Uma outra coisa que acontece muito às vezes, que eu acho que é importante aproveitar esse espaço, pequenas alterações elétricas, né? Um simples fogão de indução que parece que inofensível, se não tiver previsto no quadro de energia, ele é um aumento de carga, Sim. né? E condomínio você tem volume, né? Se você Sim. permite um fazer, todo mundo Os pode demais fazer. vão querer. Então, nessas Podem. horas, a pessoa acha que não está fazendo nada, mas no volume você pode ter um aumento de carga considerável que pode prejudicar o prédio, Sim. né? Então, assim, nessas horas a gente costuma brincar também o seguinte: a pessoa compra, nada demais assim com o carro, mas só para exemplo, compra um Corolla e quer colocar uma roda de S10, então não É. cabe, né? Então, às vezes, você precisa fazer, é aí que entra a parte da engenharia, no plano de reforma que precisa se ter para fazer as aprovações de reformas e controle de reformas, a gente analisa as alterações que a pessoa quer fazer, verifica se o empreendimento comporta, Sim. né? E aí sim que a gente aprova e faz toda a fiscalização e tudo mais. E só uma outra coisa que acontece muito, pessoal, não é porque o documento chama ART ou RRT que ele está segurando o condomínio, Sim. né? Então, assim, tem vários cases nossos também que é o seguinte: a gente, na análise e aprovação de documentação, a documentação tem lá o plano de reforma, tem o documento que chama ART e RRT, porém ele está preenchido de forma errada. Isso. Entendi. Então, significa o quê? O síndico saberia ler esse documento? Saberia se acontecesse alguma Sim, coisa com ele a tem reforma? expertise para isso, né? Se acontecesse alguma coisa com essa reforma e o condomínio tentasse acionar esse profissional que emitiu esse documento, ele seria o responsável de fato, né, Sim. na obra. Então, assim, a gente traz todas essas garantias e conhecimentos Ô, para Bruno, o síndico, entendeu? fazendo o gancho que você falou, muitas vezes o pessoal fala que a assessoria é pro condomínio. O condomínio, não. Esse caso que ele falou, essa proteção ela se estende ao morador. Por quê? O morador paga por um serviço que ele acredita que ele está resguardado. Mas se a RT tiver preenchida de maneira indevida, não tem responsabilidade. Às vezes a pessoa é responsável pelo projeto e não pela execução. Exatamente. Isso. Aí ele Mas o acha, condomínio não sabe, ele nem não o entende. Ele condomínio é o sabe, leigo, né? Ele precisa da nem o assessoria morador. jurídica, assessoria de vocês, é onde Então, entra é a isso que assessoria. vocês fazem. Duplamente, eu faço. Não, a gente fiscaliza tudo. E é uma dupla proteção. A primeira proteção, para que as intervenções não sejam prejudiciais ao condomínio. E a segunda é a proteção para o morador, de que o que ele contratou realmente ele está recebendo.
que é a responsabilidade sobre a execução do trabalho. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Já aconteceu Foi ter- da ART especificar um determinado tipo de obra e na prática outra? E a gente, Acontece. não acontece no que Ou sentido? algo a A gente mais que nem não deixa estava começar. previsto? Sim. Entendeu? Aí é a questão. Não, mas depois Como- a pessoa já fez. Não, aí que é a questão. E o treinamento que a gente dá, isso é uma outra coisa, porque assim, gente, o serviço eu não falei que era completo, eu não falei que a gente Não, quer. então manda, Então, manda que eu quero saber a tudo. primeira coisa que a gente faz é treinar portaria e zeladoria. A gente não só vende o trabalho de engenharia. Isso a gente trouxe da gestão. Que O que maravilha. acontece? Eu preciso que todo mundo fale a mesma língua, Sim. desde o porteiro, porque começa lá, eu ensino ele a como trabalhar na portaria, de maneira que ele já pega os erros ali no começo. Ver alguém entrando com Oba, você tem a autorização saco de X e tá areia, entrando. né? Sim. Como é que eu vou instalar Martelete. Você só vai instalar ar-condicionado e tá entrando com um rompedor para Sim. quebrar Exemplo, entendeu? o piso, Isso. Eu entendeu? crio um documento, a gente ensina ele a criar pastas na nuvem. Vamos dar um exemplo, gente. Tem que facilitar a vida das pessoas, por isso que o nome é facilita, né? Sim. Eu tenho 600 e poucas unidades dentro do condomínio. Como que uma pessoa vai fiscalizar se eles Não, têm esquece. Só que quem Impossível. que recebe a Desumano. autorização? A portaria. Aí como que eu faço? Eu ajudo ele, É ali o ensino ele filtro. a criar uma pasta na nuvem de maneira que ele pesquise rapidamente, não naquele calhamaço de papel Sim. que fica aqui um monte de autorização. E ele pesquisa a unidade tal, unidade lá, peraí, deixa eu olhar. Você não tem autorização para fazer isso. Começa lá. Aí depois eu tenho o zelador. Sim. Então, assim, gente, a gente cria Gente, todo isso é um fantástico. porque é É ali que fantástico. gente, achar que o síndico vai conseguir ver tudo é Não. impossível. Não, Não, não tem isso jeito. não Deixa eu contar um existe. outro Então, case isso é a experiência que a gente trouxe rapidinho. pro campo. A gente já embargou nesse sentido. Uma obra que a pessoa, de novo, volto a falar em que lado a pessoa tá, né? Ela não gosta de Sim. ser prejudicada, ela vai reclamar. Mas teve um condomínio também que a pessoa estava fazendo uma alteração, vou deixar a alteração para o final só para fazer o drama, né? É. O zelador me ligou e falou: Ó, Bruno, tá fazendo isso na unidade? Pode? Eu falei: Claro que não. Embarga agora, desce todo mundo, tá paralisada essa obra. Em condomínio pode, né? Em associação é diferente. Mas em condomínio, e a pessoa me ligou brava, a pessoa tentou burlar o sistema de controle, ela botou os prestadores no carro dela, entrou com a facial, Olha. pedi para sair de novo, aí depois deu carteirada lá no controle de acesso, eu que pago o salário de vocês, vai deixar entrar, eu que tô mandando isso aqui. Até o momento que eu liguei para a pessoa e falei: a próxima vez que você tentar forçar a barra, eu vou denunciar a sua obra Sim. para o CREA, para o Conselho de CREA, porque você está fazendo algo que não pode. Foi no grupo de WhatsApp, falou quem que eles pensam que são, eles acham que mandam na minha casa, de novo, né? Até o ponto que alguma pessoa me ligou, porque a gente não participa também de grupos de WhatsApp, Sim. porque Pelo amor de Não, Deus. não. humanamente Fica impossível, maluco. né? Aí Eu não teve uma aconselho nem pessoa, síndico teve uma participar. pessoa iluminada que me ligou e falou: Bruno, vocês estão fazendo isso? Vocês vão tomar pancada, né? Eu falei: moça, mas tá rasgando um pilar. De sustentação. Tá Sim. rasgando um pilar no terceiro andar de um prédio de 21 andares. Loucura. Deus. Então, porque ela não gostou do ponto do ar-condicionado que a construtora colocou, ali eu não gostei, eu quero pôr lá. Só que para rasgar a parede daqui até lá tinha um pilar no meio do caminho. E ela não Nossa, queria que a estrutura ficasse aparente, a infra, né? Você Sim. embutiu um. Ela queria embutir Na parede. no No pilar, No pilar. E aí, como que foi percebido isso? Né? Começou um barulho, uma quebradeira que chamou a atenção do zelador, Sim. né? Vem a questão do treinamento. O zelador foi lá e falou: Bruno, cara, não tem nada aqui de mudança de infraestrutura, tem só instalação de ar-condicionado. E com isso a gente conseguiu agir dessa maneira, ou seja, a gente embargou a obra, né, Perfeito. a tempo, né, de não fazer às vezes. Mas é o treinamento. E é uma coisa que a gente sempre fala também, né? Que nem andar de avião. O avião não cai todo final de semana, mas no dia que cai, É a dá uma tragédia. dor de cabeça grande, né? Sim. Então, prédio também. Prédio, às vezes, a grande maioria das intervenções, ela não traz risco de solidez de estrutura. Às vezes traz aquele risco de desconforto, porque vai aparecer uma trinca muito feia, Sim. né? Vai aparecer alguma coisa que vai chamar atenção, vai gerar reclamação. Aí tem as pessoas leigas também, que às vezes uma trinca para essa pessoa é uma rachadura, vai cair o Sim. prédio, sai correndo, chama a defesa civil. Ou seja, gera Uhum. todo um transtorno por causa de algo que poderia ser evitado Não, e isso facilmente, entendeu? acaba tomando uma proporção que aquele condomínio fica marcado, Sim. né? E Perde traz valor. uma desvalorização Com certeza. gigantesca. Ali eu não compro. Sim. É aquele Exatamente. condomínio que Não. teve um morador que fez uma instalação indevida e que rachou? Não, Sim. não vou. Aham. Então, Isso. assim, essa conscientização Sim. das pessoas, né, Paulo, acima de tudo, que não pode fazer qualquer Sim. coisa e precisa de uma assessoria de engenharia, não É só o síndico, importante. como o É morador, muito e importante. saber os limites do que você pode fazer. Sim. Isso é muito importante. Não é porque você comprou a casa, o apartamento, que você fez um esforço. É um sonho, não tem a menor dúvida. Mas você não pode tornar o seu sonho o pesadelo dos demais, Sim. né? Tem que ter responsabilidade sempre. E o trabalho de vocês, meu Deus do céu, gente, é assim único, essencial.
e a partir de agora eu vou indicar vocês para todos os Obrigado. meus, Obrigado. inclusive para quem tem unidade privativa e que quer fazer uma alteração, uma mudança para fazer com responsabilidade. Sim. Isso é importante, Cláudia, o papo tá muito bom, né? mas muito bom esse bate-papo, estourando o nosso É um assunto que tempo eu adoro. aqui. Na realidade, vamos ter que fazer um outro podcast Só pra, para só tratar realmente Já esse fiz aqui o convite, assunto, Bruno. né? Aproveitando, pessoal, síndicos, gestores, associações, administradoras, entre em contato com a Facilita, que realmente ela facilita a vida de vocês. Facilita. Lembrando também que a Facilita ela presta serviço de assessoria, né? Para pinturas de fachada, né, ô Brunos? Vocês também fazem esse trabalho, né? de uma maneira geral, eu acho que qualquer intervenção que possa ocorrer na área comum, a gente dá assessoria e dá um suporte para o síndico nesse sentido, para que ele não, né? E aí, contando um case, que você falou, nosso tempo está estourando, mas contando um case muito específico, teve uma recuperação de fachada que aconteceu recentemente no condomínio, e aí falando de vícios e tudo mais, que teve problema de aderência, né? E aí a gente verificou, eu e o Bruno, eu fazendo acompanhamento, verificou que era um problema lá atrás da argamassa polimérica, né? De assentamento. Não, às vezes o pessoal usa aditivos, né, para facilitar a desforma, né, e esse aditivo ele inibe a aderência dos próximos materiais. Sim. Então, assim, do mesmo jeito que ele facilita a retirada da forma, ele dificulta o próximo elemento. Ah, Então, teve essa Aí dá um situação. descolamento. E É, aí pintava a fachada do prédio, a tinta não aderia. sim, E aí, quem você culpa quando acontece isso? A A empresa de empresa de sim, pintura. pintura. Não, aí a gente tem que ter a gente tem que ter alguém que fala, não é bem isso, é bem assado. E depois falar para a construtora, porque nós estamos falando pintura, normalmente após 3 anos. Sim, Então, sim. ou às vezes pode acontecer antes, mas é muito difícil. E aí você Uhum. vai falar de garantia. E aí, consultora? Lembra quando aconteceu isso? Lá na fase que você fez lá, deu problema, sim. né? E assim, e não é só nisso. Acontece, por exemplo, às vezes, na hora de desenformar, a gente fala, vai fazer vigas, na hora de sim, desenformar, esquece pedaço de viga, Hum. depois aceita, faz todo o acabamento, assim, né? A camada de acabamento, depois você tem desplacamento, aí o pessoal tem que fazer teste de percussão. Então, é essencial que em todo momento você tenha um profissional para te falar. E eu acho que o que pega mais também nessas horas é a compatibilização do orçamento. Porque sim, o que acontece? Às vezes aparece um problema, né? O problema apareceu antes do apoio técnico, eventualmente, e a pessoa chama lá empresas para orçarem. Ah, deu um problema na minha fachada aqui, quanto que vai? Eu preciso pintar também, orça para mim. Aí vem lá 3 orçamentos, um de 200 mil, um de 500 mil e um de 900 mil. Hum. Né? E aí, ou seja, você não tem aquela compatibilização. Ou seja, o apoio técnico nessas horas também a gente chama até de carta convite. O que é sim. carta convite? A gente pede o orçamento da forma que o Fantástico. condomínio precisa. Hum. Então, assim, olha, eu preciso que faça um teste de percussão, né? Eu preciso que faça os tratamentos dessa forma, eu preciso que hoje em dia a gente tem pinturas, né, que evoluiu a técnica também, a gente tem as tintas flexíveis, né, que Sim, trazem uma garantia maior. Ou seja, aí você tem empresas que orçam a tinta acrílica um pouquinho mais barata. Então, assim, na hora que você não. O condomínio, normalmente, a pessoa que vai pagar a conta, às vezes ela analisa só o valor, é valorzinho, o né? valor. É, tem Então, que nessas combinar horas. laranja Exato. com laranja, né? Sim. Não laranja Então, com pera. nessas E horas, explicar, né? Saber nessas horas, explicar o na apoio assembleia. técnico que a gente tem dado para os condomínios seria em todo esse processo, né? Ó, Entendi. estou com um problema ou estou querendo evitar um problema, o que que eu preciso? Então, a gente elabora uma carta convite, envia para as empresas orçarem cada uma, considerar as mesmas coisas, ou seja, vai vir realmente os preços para aquilo que o condomínio precisa. Aí, se houver variação de preço em cima dos mesmos produtos, aí é uma coisa diferente. Fantástico. E depois que contrata-se o serviço, a gente faz aquelas fiscalizações também, de verificar se de fato estão entregando o que foi contratado. Sim, Né? Se o pessoal tem as normas para fazer se pendurar lá em cima, né? A gente entendi. fica em cima do pessoal As nessa parte NRs da documental vida, também. né? Estão sendo Exatamente. Se cumpridas. estão usando os produtos que ofertaram lá na Sim, proposta, porque às vezes também, infelizmente, tem empresas e empresas, né? sim. Empresas que orçam a banana, entrega a maçã, né? Exatamente. Pessoal, Então é isso. acompanhando aí, vocês viram que podcast fantástico. Não percam nada, acompanhem lá o programa, vai estar na nossa plataforma do Integra Condo. Vera, faça as considerações finais para você, passo para você as considerações finais. Pessoal, a gente agradece mesmo, uma pena, né? A gente estamos sem o tempo aí, mas é Conversa um com churrasco. conteúdo de suma importância. Então é importante, né, Mari, essa comunicação, a gente passar para o síndico, mais uma vez, parabenizar a Mari pelo projeto. Olha só que excelência de podcast. Pessoal, precisou de assessoria, já procura a Facilita.
contrata um e ganha 2. Exatamente. Não, assunto rico, de muita importância e relevância. Com Eu certeza. acho que a cada vez mais que a gente leva esse assunto adiante, é uma forma de conscientização dos síndicos profissionais que estão nessa área e que querem fazer uma gestão de Com excelência, certeza. contratando empresas que são Com responsáveis, que certeza. entendem, que têm toda a expertise Olha essa nesse assunto. expertise. Gente, isso aqui é uma aula, né? Então, a gente só tem a agradecer a presença de vocês, o apoio, acreditar no projeto do Obrigado. Condo Conference. É uma alegria ter vocês aqui participando com a gente. Mari, mais uma vez, parabéns pelo evento. E eu espero que a gente se encontre em outros encontros, Com em outras certeza. edições, se Deus quiser, porque vocês realmente são Obrigado, gente. fantásticos e apresentam um trabalho de excelência. Parabéns. Parabéns. Muito Valeu. obrigado. Obrigada, foi realmente uma aula. Enriquecedor participar desse podcast com Se vocês. vocês quiserem deixar gente uma que agradece. mensagem, fique à vontade. Não, é muito melhor que eu nessas Eu acho horas. que a mensagem final é que administradoras e síndicos, vocês não precisam estar sozinhos. Contem conosco para qualquer momento e o que precisar da gente, seja a participação de assembleia, seja em qualquer momento, conte conosco que vocês vão estar bem assessorados. Muito bom. Grande abraço a todos. Até um próximo programa do Integra com a minha amiga, doutora Cláudia aqui. Forte abraço a todos. Um abraço. Até a Até mais. próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau.